estudante do sexto ano, tudo bem com você? Eu sou a professora André e vamos juntos hoje para mais uma aula de matemática. E o que vamos aprender? Vamos retomar operações da multiplicação, da divisão, da potenciação com números decimais. Lembre, decimais são aqueles números com vírgula. E também a gente vai relembrar o cálculo de expressões numéricas, que é quando a gente faz uma salada e mistura tudo. Vamos lá! Quando a gente faz 2 vezes 342, a gente encontra 684. E se eu multiplicar 2 por 3,42, o que muda? O que vai mudar no resultado aqui, nessas duas situações? A resposta também vai ter vírgula. E a gente tem que lembrar que na multiplicação de números decimais, a gente conta as casas decimais do número que está sendo multiplicado para colocar a mesma quantidade lá na resposta. Então, 2 vezes 3,42 tem dois números depois da vírgula, a minha resposta também vai ter 2 números depois da vírgula. Então, veja, é uma conta que parece que assusta, mas no final ela não é difícil, ela é fácil. Vamos praticar então? Vamos ver se você lembra mesmo dessas operações? Imagine que você foi uma panificadora e escolheu essa torta que está aqui. Você sabe que o quilo dessa torta custa R$ 29,90. Quanto você vai pagar por essa torta? Bom, vejam que aqui na balança o peso dela é 1,560 quilos. Então nós temos a massa, né, popularmente chamada de peso, e você vai ter que calcular então aí quanto você vai pagar. Tempo para você. Tempo esgotado. Vamos conferir então a sua resposta? Primeiramente, para a gente calcular então o custo, a gente vai ter que multiplicar o preço com a massa dela, né? Quanto ela está pesando. Vamos multiplicar aqui os dois números, vamos observar que nós temos um número com 2 casas decimais e o outro número tem 3 casas decimais. Mas a gente só vai se preocupar com isso depois, lá na resposta. Então vamos multiplicar. Multiplicamos tudo por 0 primeiro, então por isso a primeira linha tudo com 0. Depois efetuamos a multiplicação de todos os números por 6, depois todos os números por 5 e finalmente todos os números por 1, né? Respeitando sempre essa distância aqui, né? Porque a gente está multiplicando unidade, depois dezena, depois centena e por isso que vem caminhando para o lado de cá. E somando tudo, então, a gente encontrou essa resposta. Como o nosso número tinha 2 casas decimais e o outro tinha 3, 2 mais 3 dá 5. Então, a nossa resposta tem que ter 5 casas decimais. Então, a gente vem de trás para frente, 1, 2, 3, 4, 5 e colocamos a vírgula.
Ok, mas para responder minha pergunta, eu quero saber quanto eu estou pagando. Estou pagando R$46 e esse monte de número, né? Fica estranho quando a gente fala de dinheiro, são 2 casas decimais. A gente precisa de 2 números depois da vírgula. Então é como se esse pedacinho aqui ele não tem. A gente está pagando R$46,64, ou seja, R$46,64. Vamos lembrar um pouquinho da potência, da potenciação? Então, potenciação é quando a gente tem esse expoente aqui. Então, ele diz para nós que você tem que repetir esse número da base 4 vezes e multiplicar eles. Então, 1, 2, 3, 4 vezes e agora efetuar a multiplicação. Então, como a gente vai efetuar a multiplicação o primeiro número com o segundo deu 0,04. Pego esse resultado, vezes 0,2 novamente, dá 0,08. Pego esse resultado, vezes 0,2 e encontro, então, a resposta aqui do meu exercício. Lembrado? Vamos relembrar agora um pouquinho da divisão. O que é necessário para efetuar a divisão de um número decimal por outro natural? Então, por um número que tem vírgula, por outro número que não tem vírgula. Como que a gente faz essa conta? Então, vamos relembrar de uma propriedade muito importante lá dos números naturais quando a gente vai fazer a divisão. Se a gente está dividindo 2 números e a gente faz a multiplicação dos 2 números, mas por um número igual, não importa quem é esse número, desde que sejam iguais, o resultado que eu vou encontrar nessa conta é o mesmo resultado que eu vou encontrar nessa conta. Então, veja, a gente pegou um número que tinha vírgula, multiplicou por 10, que daí a vírgula deslocou uma casinha para frente, ficou 546. O 3 multiplicando por 10 virou 30. E essa nova divisão agora, ela não tem vírgula. É a divisão que a gente já conhece. Então, a gente efetua a divisão normalmente. Então, basicamente, o que a gente fez foi tentar tirar a vírgula do número para conseguir fazer a conta. Vai fazer a conta do jeito que você está acostumado e encontramos essa resposta aqui. Essa resposta aqui deu 0,2, né? Porque não tinha número aqui, sobrou 6, não tinha número para baixar para continuar, a gente acrescentou um 0, por isso a gente colocou a vírgula. Mas nem sempre nessa divisão dá um número com vírgula, então não é regra. Não é porque o número que tinha vírgula e eu estou dividindo, então a resposta vai ter vírgula. Então isso não é regra, pode acontecer de não ter. E agora, e se os 2 números forem decimais, né? Eu estou dividindo 2 números que têm vírgula. Como que a gente vai fazer essa conta, esse raciocínio? Da mesma maneira, né? Nós vamos ter que pensar em um número que multiplique os 2 números e os 2 não tenham mais a vírgula. Então, o que a gente faz sempre é escolher aquele que tem mais casas decimais. Então, 1,212 tem 3 casas decimais, 0,3 tem 1 casa decimal. Então, se eu multiplicar esse número por 10, ele não vai ter vírgula. Mas se eu multiplicar esse por 10, a vírgula vai só uma casinha para frente, ele continua tendo vírgula. Então, não resolve o meu problema. Então, a gente vai multiplicar os 2 números por 1000, né? Para que nenhum deles tenha vírgula. Então, 1,212 vezes 1000, a vírgula anda 3 casinhas, ficou 1212. E 0,3 vezes 1000, a vírgula anda 3 casinhas, lembrando de acrescentar zeros, virou 300. E agora a gente efetua essa divisão. Vejam que essa divisão são números que a gente está acostumado, porque não tem vírgula. A gente fez aqui um equilíbrio das casas decimais, digamos assim. Então, quando a gente está fazendo esse processo, a gente diz que a gente está igualando as casas decimais. Você pode, então, sempre pensar assim, se aqui tem 3 casas decimais, né, e esse só tinha 1, então esse também tem que ter 3 casas decimais. Então, precisei acrescentar 2 zeros para que ele tenha 3 casas decimais também. A partir do momento que as casas decimais estão igualadas, a gente tira a vírgula do número. Então, o número que a gente tem agora é 1212 e o número 300, e aí faz a divisão. Então, esse é um raciocínio mental que é um pouco mais rápido. Você iguala as casas e depois você divide, então, você faz a continha. Vamos praticar isso um pouquinho? Em uma competição automobilística, a distância é medida em milhas. Cada milha vale 1,6 km aproximadamente. Quantas milhas há em 512 quilômetros? Então, lembra aqui das ideias associadas da divisão. Eu quero saber, dentro do 512, quanto o 1,6 cabe dentro, né? Ideia de medida. Então, você vai fazer aqui uma conta de
dividir. Né? Você precisa calcular quantas vezes 1,6 cabe em 512. Vou dar um tempinho aí para você pensar então. Voltamos, vamos conferir o que você fez aqui então. Para a gente saber quantas vezes 1,6 cabe em 512, da ideia de medida, essa é uma das ideias da divisão. Então nós vamos ter que dividir, né, o 512 por 1,6, mas 1,6 tem vírgula, 512 não tem. Então a gente vai usar essa ideia do multiplicar ambos por um mesmo número, né, para tentar eliminar a vírgula. E a gente faz essa multiplicação por 10, porque o número que tem vírgula, que é 1,6, ele tem uma casa decimal. Então a gente usa o 10, que ele tem um zero, e ele vai fazer a vírgula deslocar uma casinha apenas. Aí o 512 vezes 10 vira 5.120 e o 1,6 se torna 16. E a gente agora tem que dividir esses dois números aí para encontrar a nossa resposta. Efetuando a nossa divisão, obtivemos como resposta 320. Veja, é um número sem vírgula. Os números originais tinham vírgula, nossa resposta não tem, né? Então tem que lembrar que não é regrinha dividir número com vírgula, a resposta ter vírgula, não é regra. E a nossa resposta da pergunta, então, há 320 milhas dentro de 512 quilômetros. Lembrando que, não sei se vocês já observaram, prestaram atenção, essa ideia de milhas ela é muito usada nos Estados Unidos. Vocês já devem ter visto nos filmes, né? Quando eles falam distância lá, é sempre em milhas, não se usa quilômetro, né? Essa é a unidade padrão, digamos, deles para longas distâncias. Agora vamos misturar tudo, vamos fazer aquela saladinha, vamos misturar a multiplicação, a divisão e a potência, tudo junto. Então, imagine aqui esse exemplo, 0,06 ao quadrado mais 2 vezes 0,5 ao quadrado. Nesse caso, a gente está misturando uma potência, uma adição, uma multiplicação. Então, quando a gente faz essa mistura, a gente tem uma expressão numérica, né? Só tem números, por isso numérica. E como que a gente vai resolver? Então tem que lembrar, na expressão numérica a gente tem uma ordem de resolução. Primeiro é a potência, depois a multiplicação e a divisão, por último que vem então a adição e a subtração. Então nesse caso aqui, observando as nossas prioridades, primeiro nós vamos resolver a potência, né? Ok? Então vamos fazer isso. Calcule as potências. Eu deixo para você esse exercício. Calcule as potências e a gente retorna para a gente terminar o cálculo dessa expressão numérica, então, juntos daí.
Tempo esgotado. Vamos conferir então a sua continha, se você fez do jeito certo. Então, calcular 0,06 ao quadrado é a mesma coisa que a gente repetir o 0,6 por 2 vezes e efetuar a multiplicação aqui. Esse número tinha 2 casas decimais, esse tinha 2 casas, então a minha resposta tem que ter 4 casas decimais. 0,5 ao quadrado, a gente vai repetir o 0,5 por 2 vezes. Então, 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25. Uma casa decimal, aqui também tem uma casa decimal, então a resposta tem que ter 2 casas decimais. E a gente poderia fazer esse cálculo aí de cabeça, sem recorrer ao papel, então a calculadora. É só você pensar, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, é 36, ok. 0,6 tem 2 casas, mas eu vou repetir isso por 2 vezes, então vai dar 4 casas. Então eu pego lá da minha resposta 36, conto 4 casas decimais de trás para frente para colocar minha vírgula, sempre acrescenta 0 quando precisar. Mesma coisa para o 0,5. Faz o 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Aqui tem uma casa decimal, mas ela é repetida 2 vezes, então dá 2 casas decimais. Então, na minha resposta, conto 2 casas decimais e coloco a vírgula. Então, daí fica o 0,25. E agora temos que terminar a nossa expressão numérica. Então, no lugar de 0,06 ao quadrado, eu substituo por 0,0036 e no lugar de 0,5 ao quadrado, eu substituo por 0,25. Agora, entre a adição e a multiplicação, a nossa prioridade é a multiplicação. 2 vezes 0,25. Fazendo essa continha, 0,50, que dá para fazer de cabeça também, né? 2 vezes 25 é 50. Como o número tem 2 casas decimais, a resposta também precisa de 2 casas decimais. Então, 1, 2, põe vírgula e acrescenta o 0 para não ficar sozinho. E, para finalizar, a gente vai somar. Lembrando que na hora de somar números decimais, arma conta vírgula embaixo de vírgula, ok? E esses espaços em branco você pode preencher com zeros ali para facilitar na visualização. Muito bem? Bem, vamos jogar um pouquinho, né? Acessa lá a plataforma da Matifica, entra no site da Matific, matific.com.br. Entra com o seu login do @escola, pede para o teu professor liberar o joguinho para você e agora a gente vai praticar um pouquinho do nosso conteúdo jogando. A gente vai aprender brincando. Vamos lá? Vamos lá então? Vamos jogar um pouquinho? Vamos aprender brincando? Nós temos aqui na nossa tela o nosso joguinho, vejam que ele tem aí uma expressão numérica, nós temos alguns números aqui embaixo e nós temos uma indicação do que é para fazer. Então ele está pedindo, insira os números de modo a criar uma expressão que seja igual a 32. Bom, temos uma multiplicação, nós temos os números 2, 4 e 8. Sabemos que se a gente fizer 4 vezes 8, a resposta é 32. Vamos verificar se está feito do jeito correto? Clicamos aqui no pronto, estrelinha apareceu, maravilha, quer dizer que a gente acertou. Opa, maravilha, nível 2, agora um pouquinho mais complicado. Vamos primeiro ver a indicação do que é para fazer aqui embaixo. Insira números de modo a criar uma expressão que seja igual a 15. Então, eu tenho que colocar o 8, o 10 e o 3 e a minha resposta vai ter que ser 15. Tá, vou jogar aleatoriamente aí. Vou colocar o 10, vou colocar o 8, vou colocar o 3. Isso dá 15? Olha, 8 menos 3 eu vou fazer primeiro porque está dentro do parênteses, dá 5, com mais 10 daria 15, ele já vai mostrando para você o resultado aqui.
Ah, não quero, acho que não era desse jeito, eu achei que era para fazer diferente. Também acabou dando certo aqui. Deu certo, deu 15 também. Você clica em pronto e ele te mostra se o que você fez está do jeito correto. Então, nesse caso, deu certo também. E agora, como você resolveria esse desafio? Agora temos 4 números, né? E você vai ter que criar uma expressão que o resultado seja 21. E esse desafio fica para você. Pensa um pouquinho aí, tenta terminar essa expressão, ok? Vamos voltar lá para a nossa tela, então? É isso aí, então, né? Jogamos, aprendemos, e então vamos relembrar o que a gente aprendeu nessa aula. Nós relembramos a multiplicação, a divisão, a potenciação com números decimais, números que possuem vírgula, e também retomamos algumas expressões numéricas, ok? E aqui a referência do que a gente usou na nossa aula. Então, ficamos por aqui e te vejo na próxima aula.